Olá, meu nome é Roberta Lickmaier, sou psicóloga coach e hoje eu vim aqui trazer um conteúdo para vocês que tem acometido grande parte da população mundial, grande parte da população brasileira, que é a ansiedade. A ansiedade tem paralisado muitas pessoas, tem feito as pessoas pararem de se relacionar, pararem de trabalhar e pararem de fazer as suas funções para conseguir se manter vivos e saudáveis, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros teve ou já teve algum transtorno de ansiedade. Então, isso se torna um problema de saúde pública. As pessoas mais se conectam o tempo todo com a ansiedade do que até mesmo com a depressão, que falam que é o mal do século, né? Então, no Brasil, hoje, a gente tem mais pessoas com transtornos de ansiedade do que com a própria depressão. Então, para a gente poder falar disso, eu te convido a se conectar um pouquinho com você mesmo, neste aqui, neste agora, porque esse é um dos grandes desafios, né? A ansiedade é aquele pensamento acelerado que faz com que a gente fique projetando o futuro e normalmente com pensamentos catastróficos, pensamentos que dizem pra gente que de uma certa forma a gente não vai dar conta do que pode vir a acontecer. Então, neste momento, a gente poder estar centrado no nosso corpo, no nosso lugar, é o primeiro exercício para a gente conseguir trabalhar a nossa ansiedade. Então, para prestar atenção um pouco agora na sua forma de estar sentado, vendo esse vídeo, na sua respiração. Tudo isso faz com que a gente comece a tomar consciência do nosso corpo. E aí eu te pergunto, de 0 a 10, quanto você está ansioso agora? Como você sabe isso? Avaliando a sua respiração, ela está ofegante, ela está leve, rápida, curta. Os seus pensamentos estão aqui agora ou estão a mil, flutuando por aí, né? Então a ansiedade ela é um conjunto de sintomas físicos, psíquicos. Então, quando a gente começa a sentir aquele aperto no peito, aquele nervosismo, aquele suor às vezes nas mãos, são sintomas ansiosos. Se a gente for olhar para todos esses sintomas, o quanto que você se percebe ansioso hoje? Quais são as coisas que você tem vivido que tem te deixado realmente ansioso? A ansiedade traz muitos tipos de comportamento disfuncional, né? Então, o que são comportamentos disfuncionais? É a gente não conseguir agir de uma forma espontânea, leve nas nossas relações pessoais, no nosso trabalho. E a gente esquece que 80% dos nossos medos, eles nunca acontecem. Não como a gente projeta que eles vão acontecer. E normalmente quando eles acontecem, nós encontramos recursos internos que nos ajudam a vivenciar esses medos. Quando a gente percebe que alguma pessoa perdeu um ente querido ou viveu uma situação traumática, a gente pensa, nossa, se fosse comigo eu nunca daria conta. Mas a verdade é que a gente acaba sempre dando conta de uma certa forma de tudo o que acontece. A ansiedade, ela tem um pico, né? Quando a gente tem uma ansiedade muito baixa, quando a gente está muito relaxado, o que a gente faz? A gente acaba não performando, a gente acaba deixando a vida como ela está, a gente acaba não colocando ação e prática nas coisas. Então a ansiedade em si, ela não é ruim. O problema é quando a gente fica muito ansioso. A ansiedade, quando bem utilizada, ela serve para nos preparar, para nos colocar em ação. Então, se eu estou muito ansioso que eu vou dar uma palestra, eu posso usar essa ansiedade para me preparar, para me deixar totalmente completo para dar uma palestra. Agora, se eu fico muito tempo ansioso, eu começo a fadigar o meu corpo, eu libero muito cortisol e com isso a minha performance baixa. E é por isso que grande parte das pessoas que ficam expostas a um transtorno de ansiedade durante muito tempo acabam desenvolvendo sintomas depressivos, porque a gente acaba sem energia mesmo, né? Cada pessoa tem um tipo de temperamento. Tem umas pessoas que são mais ansiosas desde pequenininho, né? São pessoas mais perfeccionistas, mais ansiosas e que normalmente já conseguem construir pensamentos catastróficos desde muito cedo. O que são pensamentos catastróficos? São aqueles pensamentos automáticos que a gente tem
de que algo de muito ruim vai acontecer com a gente, de que a gente precisa prever tudo e de que se algo sair do nosso controle, a gente não vai conseguir dar conta. Então, é como se fosse uma sensação o tempo todo de estado de alerta, né? Então, as regras da ansiedade são essas: fique em estado de alerta o tempo todo, faça todas as previsões, porque é melhor que você previna e pense em tudo de ruim que pode acontecer para que você esteja sempre preparado. E essa não é uma verdade. Nem sempre a gente está preparado pensando em todas as coisas de ruim que podem acontecer. Normalmente a gente está preocupado e não preparado, né? Outra regra da ansiedade é previna tudo. Porque se você não prevenir, você não vai dar conta do que vai te acontecer. Então, não existem pequenos problemas, e sim sempre grandes catástrofes, né? Então, quando você esquece alguma coisa em casa, você fala, sempre isso acontece comigo, eu vou me atrasar, e aí você já consegue construir um pensamento catastrófico de tudo de ruim que vai acontecer, aquilo acaba com o seu dia. Você tem uma crença de que tudo de ruim acontece com você. São as regras, né? Então, quando a gente também entende que a ansiedade é uma necessidade enorme de controle, que é aquela voz que diz para você, controle a situação, se você não está no controle, você está perdido. Então, essa necessidade de estar no controle nos deixa muito ansiosos. Então, eu te convido a liberar um pouco, a aceitar um pouco que nem sempre a gente vai ter controle e tá tudo bem. E agora, uma das grandes regras da ansiedade que faz com que as pessoas procurem de fato a terapia é: evite o escape. Evite as situações que te causam ansiedade, ou que te deixam em medo, ou que você não tenha controle. Não faça nada disso. E quando você começa a cumprir as regras de não entrar em ação quando você não está seguro, você começa a procrastinar tudo na vida. E aí as pessoas começam a não entrar em ação e a vida paralisa. E esse normalmente é o sintoma que faz com que as pessoas procurem ajuda. Então, o que você tem procrastinado por estar se sentindo inseguro e com isso ansioso? Pensa um pouco nisso. Quando nós somos ansiosos, nós pensamos muito mais ao invés da probabilidade de uma coisa ruim acontecer, e a gente pensa na possibilidade. Qual é a possibilidade de alguma coisa ruim acontecer? Existe, mas e a probabilidade? Ela é muito remota, mas quem é ansioso pensa sempre na possibilidade. Qual é a possibilidade de um avião cair? Ela existe, mas a probabilidade é muito menor. Mas a pessoa que é muito ansiosa sempre acha que é o seu avião que vai cair. Então, presta atenção nos rituais que você tem exercido por causa da ansiedade. Vamos pensar que o nosso estado emocional, ele é regido por 3 coisas. O nosso foco, onde a gente coloca o nosso foco, a nossa linguagem, que é aquilo que a gente fala pra gente, e às vezes a gente até fala pro outro, do que a gente consegue, do que a gente não consegue, né? Então a forma como a gente se comunica com a gente tem muito poder. E a nossa fisiologia, se a gente está sempre com os ombros para baixo, se a gente está sempre triste, provavelmente a gente está sempre fechado, a gente nunca está aberto para novas coisas. Então a primeira forma da gente mudar a nossa fisiologia, o nosso estado emocional, é colocar os ombros para trás, falar com a gente mesmo que nem sempre alguma coisa de ruim pode acontecer e que eu posso performar mesmo estando ansioso, porque essa talvez seja a forma mais assertiva que eu tenha de acabar com a minha ansiedade. Esse foi um pouquinho do conteúdo de ansiedade. Eu espero que tenha ajudado vocês e no próximo eu falo um pouco de exercícios para combater a ansiedade. Até mais!